A minha intenção esta manhã é falar-vos, espero que de uma forma abreviada, se me ajude o Senhor. Não será por eu falar muito, que certamente vocês vão ficar mais bem informados, e eu espero que aquilo que eu disser, com a ajuda de Deus, possa ser de facto uma ajuda para todos. Eu ontem à noite, quando estava a considerar na presença de Deus o assunto sobre o qual me deveria dirigir a vós esta manhã, pensei, e ao longo do dia, mas particularmente à noite, pensei sobre o que é que havia de vos dizer. Uma das coisas que eu pensei em poder falar-vos era sobre as cidades à luz da Bíblia. A origem das cidades não é boa. Eu não vou falar sobre as cidades, mas a origem das cidades não é boa. A primeira cidade que a Bíblia fala que apareceu foi uma resposta do homem à necessidade que ele tinha em relação a Deus. Foi a cidade de Babel, na terra de Sinear. E eu estou apenas a falar acerca disto, não porque isto aconteceu comigo, quando estava a pensar sobre o que havia de falar, mas porque ao estudar a questão das cidades na Bíblia, uma das coisas que se verifica é que as cidades é a resposta do homem, é a tentativa de resposta do homem à solidão. Eu quero falar sobre a solidão hoje. As pessoas nunca viveram tão sós como nas cidades. Afinal, as cidades que pretendiam que os homens se juntassem para estarem perto uns dos outros e não se sentissem sós, verifica-se na prática que são de facto uma enorme solidão. É um sítio de enorme solidão. Se derem ao cuidado de investigar os órgãos noticiosos relativamente à solidão das cidades, irei ficar com os cabelos em pé. E se lerdes aquilo que eu já li sobre Lisboa, por exemplo, e a solidão das pessoas naquela grande cidade aqui ao lado, que é Lisboa, é impressionante. Há um escritor contemporâneo chamado Mia Couto, que além de ser um escritor contemporâneo, é meu conterrâneo, visto que ele é moçambicano, como eu. E o Mia Couto escreveu isto, que eu vou passar a citar. Um homem do nosso tempo. Disse ele assim: nunca o nosso mundo teve ao seu dispor tanta comunicação. E nunca foi tão dramática a nossa solidão. E nunca houve tanta estrada. E nunca nos visitamos tão pouco. Isto dá que pensar. A solidão. Podia-vos falar da solidão dos velhotes que estão sós. Sós nas suas casas e abandonados sem ninguém querer saber deles. Sós nos seus lares onde ninguém se lembra de os visitar. A solidão. Mas a solidão não é só um problema dos velhos. A solidão é um problema geral, transversal, a todos os estratos da nossa sociedade, independentemente do valor monetário que cada um tenha, independentemente da sua condição social e independente da sua faixa etária. Há um versículo na Bíblia que eu vou citar, que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 10, podem ver se quiserem. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10, que diz assim, a dada altura, este versículo diz assim: ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Ai do que estiver só. Há muitas pessoas solitárias. Eu podia-vos falar de grandes artistas, dos maiores escritores, dos maiores compositores, de reis, de rainhas, de governantes, de carpinteiros e canalizadores, de toda a espécie de gente que padece deste problema da solidão.
Aqui há uns tempos saiu num jornal este anúncio que dizia assim: 5 euros para falarem comigo. Sem comentários. Ao telefone, durante meia hora. Alguém que dava 5 euros a quem quisesse falar com esta pessoa durante meia hora ao telefone. É assim que está o mundo. Eu quero vos dizer que o maior problema da humanidade é o problema da solidão. E o problema da solidão não é um problema circunscrito ao nosso tempo. O problema da solidão não é um problema do século XXI, nem é um problema do século XX. É um problema do homem desde que o pecado entrou no mundo. E eu gostava que vocês pensassem nisto. Falei-vos das grandes cidades, das grandes comunidades que se juntam para estarem juntos e descobrem que afinal estão sós. O problema da solidão não se resolve com a aglomeração de pessoas. Não é com a aglomeração de pessoas que se resolve o problema da solidão. Porque afinal os grandes aglomerados demonstram e evidenciam talvez ainda mais a solidão de que elas padecem. Quando um grande autor de ficção científica chamado Wells fez 65 anos, escreveu e disse: eu estou só e nunca encontrei paz. Isto dá que pensar. A tecnologia, por exemplo, tem agravado este problema da solidão. Tecnologia. Tem agravado o problema da solidão. E sabem porquê que eu digo isso? Peguemos, por exemplo, na televisão. Houve um indivíduo que é um comentarista social que disse isto: a televisão mostrou que as pessoas olham para tudo menos uns para os outros. As pessoas passam horas após horas a ver televisão sozinhas. As pessoas já não se sentam e já não têm uma refeição juntas, desfrutando da amizade e da família. Nós até quase que já nos esquecemos como é que se tem uma conversa. Tal é o estado da situação. Estamos demasiado ocupados com a tecnologia para até falarmos uns com os outros. Já repararam que cada vez mais hoje em dia as pessoas ligam um fio aos seus ouvidos e estão a bombear música nos seus cérebros? Bum, 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 bum. É isto que nós vemos. Fecham-se num carro. Normalmente, se vocês forem para Lisboa, observem nas grandes filas de trânsito. Todos os dias de manhã, nas grandes filas de trânsito para Lisboa, normalmente uma pessoa por carro, sós. E ligam-se aos computadores, ligam-se aos smartphones, sós. Todo o tipo de tecnologia, como televisão, computadores, smartphones, todo o tipo de tecnologia, que é uma coisa curiosa, não nos torna mais felizes. Mas há uma coisa que nos torna cada vez mais sós. Cada vez mais solitários. E nós temos que pensar nisto. Eu já, noutras ocasiões, tive oportunidade de dizer, ao falar um pouco também sobre esta matéria, já tive a oportunidade de falar que antes, eu sou do tempo, quando era miúdo, pequenito, com 5 anos, ainda me lembro eu com 5 anos, na cidade agora, que era na vila de Manica, está ali a nossa irmã Manuela, que também é de lá, e em Manica o leiteiro vinha à porta de casa trazer o leite numa bicicleta que tinha assim uma coisa à frente, onde metia as várias garrafas de leite, não é pacotes, garrafas de leite fresco,
e trazia, e nós conversávamos com ele conversava connosco, e eu com 5 anos eu lembro-me de falar com ele, e lembro-me dele brincar comigo. O homem que trazia na bicicleta ao leite, e depois a minha mãe entregava-lhe o dinheiro, e ele fazia como se engolisse as moedas, e depois batia no lado do pescoço com a mão de tal maneira que eu ouvia o tilintar das moedas. Coisas destas, são pequenos pormenores, mas que a gente nunca mais se esquece. E eu ficava admirado como é que ele conseguia engolir as moedas e depois bater ali no pescoço e aquilo ouvia-se o tilintar das moedas, que era uma coisa impressionante para mim. Falávamos com o padeiro. Falávamos com o bancário quando íamos ao banco. Todos éramos conhecidos e falávamos uns com os outros. Agora não, agora é tudo máquinas. Tal, caixa multibanco, dinheiro para cá, toma lá o cartão para lá, passa para cá o dinheiro, é tudo assim. A sociedade está montada e há alguém que está por detrás da sociedade a mover os cordelinhos e a mover os cenários de tal maneira para nos tornar cada vez mais sós. E nós temos de ter cuidado com isto, porque cuidado com a solidão, como vocês vão ver. Sabem o que é que disse o grande Albert Einstein? O grande cientista disse isto. Tornou-se espantosamente óbvio, e ele já escreveu isto há muito tempo, como vocês sabem, ele já morreu há muito tempo, mas já no tempo dele ele dizia isto. Tornou-se espantosamente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. E eu creio que esta é uma das principais razões porque há muita gente na nossa sociedade, como nunca antes, recorre às drogas. As pessoas que recorrem às drogas padecem de uma grande solidão. Sentem-se sós. E esta é a razão porque a nossa juventude tantas vezes se mete em gangues. Eu estou a puxar ao extremo. E esta é a razão porque tantos chegam à sexta-feira ávidos por ir para a discoteca e bombar durante a noite, sós. Querem companhia. Uma das piores causas, uma das piores coisas da solidão é que não se pode fugir dela. Ouçam bem. Uma das piores coisas da solidão é que nós não conseguimos fugir dela. Ao contrário, por exemplo, daquilo que eu costumo chamar a solitude, que é opcional, que é voluntária. Eu às vezes gosto de estar só. Eu às vezes preciso de estar só. Só, mas não sozinho. Só com Deus. Isto é diferente. Sabem que a solidão foi a primeira coisa que Deus disse que não é boa? Quando Deus criou Adão, e antes de Deus criar Eva, Deus teve esta frase: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Notem o que ele disse. Não é bom. Solidão não é boa. A solidão do pecado começou no jardim do Éden, quando o primeiro homem pecou. E é importante que a gente pense um pouco nisto. Quando o homem e a mulher no jardim do Éden fizeram a pior escolha que poderia ter sido feita, caíram na solidão. E o que é que eles optaram? Por abandonar Deus. Optaram por viver sem Deus. Pensando eles que vivendo sem Deus, que tinham todos os problemas do mundo resolvidos. Eu estou convencido que a maior parte da população aqui da Quinta de Conde, que está lá fora, não sei onde, alguns a dormir nessas casas que aqui estão à volta, outros a fazer jogging, outros sei lá a fazer o quê, mas que não estão aqui. Quando digo aqui, não estou a dizer exatamente aqui neste lugar, mas num lugar como este. Estão convencidas
de que para serem felizes não precisam de Deus. Isto já vem de longe, desde o Jardim do Éden. Mas as pessoas estão completamente enganadas. E o pecado entrou naquele belo jardim que a Bíblia nos fala, no Jardim do Éden. E o pecado foi transmitido depois à geração seguinte, e à geração seguinte, e à geração seguinte, e chegou até nós. E todos nós padecemos deste problema, que é o problema do pecado. É uma doença fatal. É uma doença terrível. Doença, entre aspas. E então as raízes da solidão foram plantadas. E foram plantadas na alma humana pelo pecado. E cada um tem herdado isto desde então. A solidão existe, e eu quero que vocês percebam isto, porque a raiz mais profunda da solidão é o isolamento de Deus. Sabem que o indivíduo pode estar sozinho e estar perfeitamente acompanhado e enquadrado, desde que ande com Deus. E o indivíduo pode estar no meio de uma grande multidão e sentir-se profundamente só. Nós temos que pensar nisto. No Jardim do Éden nós conhecemos a história. Quando Adão pecou, Deus foi à procura de Adão. Uma coisa curiosa. Deus foi à procura de Adão, nunca foi Adão que foi à procura de Deus. Nenhum de nós foi em busca de Deus. Eu estou aqui a falar-vos. Não pensem que fui eu que um dia me lembrei de dizer, estou aqui a pensar que tenho aqui um problema, vou resolver o problema, vou à procura de Deus. Não. Foi Deus que foi ter comigo. Foi Deus que me procurou, foi Deus que me buscou. Alguém me falou. E a minha reação, como toda a gente normalmente, é não. Eu senti Deus como uma ameaça. Quando Deus é a minha solução. Quando Deus é a solução do meu problema, do meu maior problema, o diabo conseguiu meter na cabeça de todos nós que Deus parece que nos ameaça, parece que nos vai tirar qualquer coisa. Eu já tive a ocasião de dizer, não é? A história de uma velhinha que ia à igreja, sentava-se no banco de frente e notaram que um domingo, 2 domingos, 3 domingos ela não aparecia e resolveram ir visitá-la lá à casa. E pensaram que ela tinha problemas, necessidades, levaram-lhe uma oferta para ajudar as necessidades. E bateram à porta, ela tinha luz em casa, mas ela não abriu a porta. E bateram outra vez, e passando um bocado a luz apagou-se. Então eles pensaram assim, ele estava mesmo em casa. A não ser que a lâmpada tenha fundido. E a porta não se abriu. E eles foram-se embora. E no outro domingo a seguir a velhinha estava lá sentada. Chegaram ao pé dela. Então, a gente estava preocupados consigo. Olha, mas toma lá esta oferta que é para a ajuda das necessidades. Ela abre o envelope, tira o dinheiro que eles tinham lá colocado para ela. E diz, é exatamente a importância que eu preciso para pagar a luz. E eu pensava que eram os cobradores da luz. Eu não tinha dinheiro para pagar. Sabem? Como aquela velhinha, pensa toda a gente que Deus vem para me tirar algo. Nós pensamos que Deus vem para nos cobrar algo, quando Deus nos vem para dar na medida da nossa necessidade. E conhecem a outra história, que eu também já contei, daquela senhora que estava em casa, no seu andar, no seu apartamento, e tocam a campainha, ela vai ao óculo e vê um grande ramo de flores. E ela pensou, quem é que me traz flores hoje de manhã? E abre a porta. E do meio das flores sai uma pistola e diz, isto é um assalto. É assim o diabo connosco. O diabo tem-te prometido tanta coisa, que isto te vai resolver o problema, e que aquilo te vai resolver o problema. E ele parece que te quer dar o mundo inteiro, quando ele vem para te roubar, para te assaltar, para te violar. Quando no Jardim do Éden Deus foi à procura de Adão, e é sempre Deus que vai à nossa procura, nunca somos nós. Porque nós pensamos que Deus parece que tem alguma coisa contra nós, tem alguma coisa para nos cobrar. Há ainda pessoas que pensam que Deus é assim um velho de barbas brancas, com um chicote na mão lá em cima para bater em alguém. E não olham para a cruz do Calvário e veem o amor de Deus na cruz do Calvário, que não poupou o seu filho para me salvar a mim e a ti. Deus à procura de Adão.
Deus, quando disse: onde estás, Adão? Adão, onde estás? Quando Deus perguntou: onde estás, Adão? Deus não estava a tentar saber onde é que ele estava, porque Deus sabia. Deus estava a tentar levar Adão a perceber onde é que ele, Adão, se encontrava. Onde é que estás, Adão? Tu já viste onde é que estás? Sabem onde é que estava Adão? Estava só. Estava só. Eu podia falar aqui muita coisa acerca de muita coisa, mas eu tenho que procurar ser resumido. No Evangelho de João, houve uma dada altura que o Senhor Jesus Cristo fez uma ceia, a chamada última ceia. Foi nessa ceia que ele foi traído por Judas, um dos seus seguidores. Nem o chama apóstolo. Era apenas um dos seus seguidores, entre aspas. E a Bíblia diz que Judas, a dada altura nessa ceia, diz assim a Bíblia literalmente: e saiu imediatamente, e era noite. Quando Judas saiu, logo que ele saiu, nós lemos: e era noite. Ninguém jamais se afasta de Deus, se afasta do Senhor Jesus Cristo, e não se torna noite para essa pessoa. E sabem que as trevas é que nos dão o sentido da solidão. Nós até podemos estar aqui todos juntos. De repente apaga-se a luz e imaginai que era de noite. E nós não víamos nada à nossa frente. Estávamos aqui todos e tínhamos a sensação que estávamos sozinhos. Onde é que tu estás? Ó João Paulo, onde é que tu estás? Tentativa das pessoas dizer: onde é que tu estás? De repente, as trevas fazem cair sobre nós profunda solidão. Nunca foi intenção de Deus que nós estivéssemos sós. E quero-vos dizer que os que creem no Senhor Jesus Cristo nunca estão sós. Sabem porquê? Porque Deus diz: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Nunca. Eu nunca estou só. Deus, para resolver o problema da solidão humana, eu já falei nisto noutras ocasiões e outros irmãos têm falado nisto noutras ocasiões, e eu convenho aqui destacar bem isto. O problema que nós temos foi resolvido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O problema tem várias facetas. Esta parte do versículo que está aqui citada atrás, disse Jesus: eu sou o caminho. O versículo continua a dizer: e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma das facetas desta questão. Ninguém pode ir a Deus a não ser por Jesus Cristo. É incontornável. Não pensem que chegam lá a Deus. Há um ditado popular que diz: todos os caminhos vão dar a Roma. Todos os caminhos no tempo do Império Romano podiam ir dar a Roma. Mas olhem que nem todos os caminhos vão dar ao céu. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim desses caminhos é o caminho da morte. E vocês devem pensar nisso. E Jesus disse: eu sou o caminho, não há outro. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Escusam de pensar em outras alternativas, outras vias. Não há alternativas. Ainda agora há dias vinha de carro e a dada altura na estrada apareceu uma placa que dizia desvio. E eu segui o desvio. Mas aqui não há desvio nenhum. É o caminho, é aquele e não há outro. E se metem por desvios, vão se meter em trabalhos. Quem se mete em atalhos, lá diz o povo, mete-se em trabalhos. Bem, o Senhor Jesus Cristo na cruz resolve o problema da solidão. Ele resolveu vários problemas. Ele na cruz foi castigado pelos nossos pecados. Ele foi tratado como se fosse o pior pecador. Ele estava a substituir-nos. Sendo ele santo, ele nunca tendo pecado. E ele sobre ele levou os nossos pecados. Nossos de todos nós. Na sua capacidade divina, teve a capacidade de congregar em si todos os nossos pecados.
para nós ficarmos sem pecado, para nós podermos entrar na presença de Deus, porque Deus não tolera o pecado, Deus não pode ver o pecado. Como é que eu posso entrar no céu com pecados? Só se me resolverem o problema do pecado, e Jesus na cruz resolveu o problema do pecado, levando os nossos pecados, Ele que era santo, para eu que tenho pecados, ficasse eu santo, e posso entrar na presença de Deus. Mas uma das coisas que Ele resolveu muitas coisas, agora não vou aqui falar, por isso é que a gente tem que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, e perceber a dimensão do amor de Deus, e perceber a dimensão da salvação de Deus, a ponto de um escritor ter dito, tão grande é a salvação. E um dos problemas que Ele resolveu na cruz foi o problema da solidão. Sabias tu que na cruz Jesus ficou só, para que eu não fique mais só? Nós lemos na Bíblia acerca do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Ele tinha discípulos. Sabem que nós lemos acerca deles? Lemos assim, e cito aquilo que está escrito. Todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Ficou só. E como se não bastasse de ficar só, até dos seus discípulos, ele ouviu uma voz do céu que dizia quando estava pendurado na cruz, ou melhor, o céu ouviu uma voz que era a voz dele quando ele estava pendurado na cruz, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que eu fiquei só? Ele ficou só, para que tu nunca mais fiques só. Para que tu possas dizer o célebre Salmo 23, que é conhecido de muita gente, em que o salmista diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Cito mais abaixo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porquê? Porque tu estás comigo na morte. Eu não estou só na morte. Eu não vou precisar de dizer a nenhum de vocês, segura a minha mão, porque eu estou nas mãos dele. Ele disse isto. Vê da dor que ele teve que suportar na cruz para eu poder ser salvo. Eu sozinho pisei o lagar. Sozinho pisei o lagar, diz ele. E dos povos ninguém houve comigo. E manchei toda a minha vestidura. Eu acho que vou parar. Só quero terminar mesmo dizendo o seguinte. Há pessoas que dizem que nunca ninguém veio do outro lado. Nunca ninguém veio lá do outro lado para contar como é que era. E quando essas pessoas vêm com essa conversa para mim, eu digo assim, andas mal informado, porque houve alguém que veio do outro lado. Quem é que veio do outro lado? Jesus Cristo veio do outro lado. E disse o que é que se passava lá. E até falou no inferno. Coisa que há muita gente que pensa que não existe. O inferno existe. E Jesus veio do outro lado e falou dele. E até disse mais. Falou de um homem que caiu lá. Sabe o que ele disse acerca desse homem? Vou citar. No Hades, no inferno, esse homem ergueu os olhos, estando em tormentos. Quem cair no inferno, ninguém pensa que vai passar um bom tempo. Há indivíduos que dizem, não me importa ir para o inferno, porque os famosos, e as pessoas bonitas e não sei o que, está tudo lá, tá? Vais desfrutar disso. Algum de vocês já teve uma dor de dentes? Já teve uma dor de dentes? Ou uma dor de ouvidos? Já algum dia? Algum de vocês teve assim uma dor valente? Ou então uma de pedra no rim? Ponham lá as paisagens fantásticas dentro dos olhos de uma pessoa dessas. Tipo Cancún e não sei o quê. Isso diz-lhe muito.
Uma dor daquelas. Ela nem vê nada, só vê dor, só sente a dor. Certo? No Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe, notem, ao longe, estava só Abraão e Lázaro no seu seio, que eram crentes. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu estou atormentado nesta chama, eu estou a sofrer muito aqui. E manda alguém que venha cá. Não tinha lá ninguém. Então os famosos, as mulheres bonitas que muitos dizem, então não ajudaram. Então que era um sítio tão fantástico, elas estavam lá todas e todos. E não havia uma alminha que o ajudasse. Estava só, no inferno estarás só. A solidão, a pior solidão, o grau mais elevado da solidão terminará no inferno só, sem teres necessidade disso. Jesus experimentou a solidão do inferno na cruz, para que eu nunca mais fique só. O apóstolo Paulo dizia acerca da partida deste mundo, dizia: partir e estar com Cristo. Partir é estar com Cristo, é muito melhor. Deus nos ajude. Gostava de ser eloquente, não sou. Gostava de falar a língua dos anjos, não tenho essa capacidade. Gostava de poder mostrar-vos com realidade aquilo que o diabo um dia tentou mostrar ao Senhor Jesus Cristo no pináculo, lá no deserto, os reinos deste mundo. Eu gostava de poder mostrar-te o céu. Não sou capaz de o fazer. Mas tem cuidado. Não tens necessidade de estar só hoje, porque quem crê nele, ele nunca o deixa nem desampara. Nem tens necessidade de estar só depois. E cuidado com a solidão. A solidão é terrível. No teu lugar, em pensamento, sem nada de especial, e leva o teu pensamento a Deus e diz: Deus, ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim que tenho fugido de ti, pensando que tens alguma coisa para me tirar quando tens tanto para me dar. Eu creio no Senhor Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Amém.